Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui, como bem sabem, em uma série de mensagens no Sermão do Monte. E hoje nós vamos dar um pequeno salto, depois nós voltaremos para alguns assuntos aí que estão sendo saltados. Mas eu lhe convido a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25. Posso ler? Portanto, palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Algumas versões vão ter aí, não andem ansiosos com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez. Te agradecemos por Tua palavra, por Teu cuidado sobre nossas vidas, por Teu amor. Te rogamos, Pai, que Teu Santo Espírito traga a Tua palavra ao nosso entendimento, traga a Tua palavra para a realidade da nossa vida, traga a Tua palavra aos nossos corações, apesar de mim, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos uma época absolutamente marcada pela ansiedade. Tenho certeza que você já ouviu isso de uma forma ou de outra. E é até interessante, enquanto eu estava estudando esse texto e orando e refletindo sobre o que falar nessa manhã, eu fiz uma rápida pesquisa sobre os dados de ansiedade, que não vou trazer aqui, mas lhe estimula a fazer para você ver a epidemia que é a ansiedade nos nossos dias. Inclusive, o Brasil é apontado em diversas pesquisas, mas especialmente pela própria Organização Mundial da Saúde, como um país figurando ali entre aqueles que têm a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. Esses dados, eles tratam, claro, de uma condição clínica já instalada, de uma questão de saúde, uma doença que afeta milhões de pessoas. Mas, mesmo entre aqueles que não receberam qualquer tipo de diagnóstico, nós não temos dúvidas que vivemos dias em que, em maior ou menor grau, nós somos afetados pela ansiedade, pela preocupação ansiosa, se eu pudesse chamar assim, pelo medo do futuro, sendo um pouco mais prático, pelo receio das incertezas, né? O medo das incertezas da vida, pela angústia por aquilo que sequer aconteceu. Se eu pudesse resumir em uma única frase. Não é raro a gente se pegar, a gente se flagrar pensando no futuro
E pouco a pouco, enquanto a gente vai pensando, vai imaginando, a gente ser tomado por preocupação. A gente olha os cenários possíveis, a gente olha os riscos, a gente olha as possibilidades, a gente olha as variáveis que podem surgir no meio do caminho, enquanto estamos no curso da vida, e a gente começa assim a se preocupar, a ser tomado por esse sentimento em relação a acontecimentos que sequer existem. Acontecimentos que nós sequer sabemos se existirão. E nós não temos controle algum sobre isso, sobre esses acontecimentos. Nós não temos certeza alguma sobre a probabilidade de fato que eles podem acontecer ou não. Ainda assim, a gente traz para o presente as emoções, os medos, os sofrimentos que pertencem apenas a esse futuro hipotético, esse futuro que não existe, esse futuro que está somente na nossa mente. Alguém, inclusive, já disse que ansiedade é sofrer antecipadamente por problemas que talvez nunca cheguem. Acredito que essa seja uma realidade muito presente nas nossas vidas. Embora essa frase ela simplifique demais essa realidade da ansiedade, que é uma realidade bastante complexa, ela descreve muito bem aquilo que acontece no nosso coração. A gente gasta hoje uma energia, um peso, a gente traz para hoje um custo emocional, o peso de amanhãs que ainda não chegaram, de coisas que nem sabemos se chegarão. E é justamente para esse coração inquieto, para esse coração preocupado, que Jesus fala aqui em Mateus 6, 25 a 34, que foi o texto que nós lemos há pouco. Mas antes da gente olhar especificamente para o trecho que a gente leu, eu queria lhe convidar a observar um pouco mais do contexto onde ele aparece. Jesus ele não começa falando de ansiedade aqui do nada. A gente já começou falando da preocupação. Mas antes de Jesus falar de preocupação, ele trata de um outro assunto, que está lá nos versículos 19 a 24. Inclusive, ele termina dizendo, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando de quê? De dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí ele vem no 25. Ele fala isso, e aí ele começa com portanto eu lhes digo. Dá para entender aí, pegar que existe uma conexão entre o que ele está falando antes e o que ele começa a falar agora sobre preocupação. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. A ansiedade, ela não é apenas uma questão emocional. Eu queria começar deixando isso muito claro aqui. Não estou criticando de forma alguma o trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras, das pessoas profissionais de saúde envolvidos no tratamento das questões emocionais e de saúde relacionadas a esse estado. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que muitas vezes a ansiedade ela está ligada a uma questão de confiança também. Jesus ele está aqui nos apresentando um caminho onde ele diz que nós não estamos à mercê das possibilidades do dinheiro. Nós não estamos à mercê das possibilidades do que nós conseguimos realizar. Nós não estamos à mercê de outros senhores. Nós não estamos à mercê da vontade de outros senhores. E ele mostra que por trás das preocupações da vida, portanto, existe uma pergunta importante,
que pode trazer alívio aos nossos corações, quando a gente de fato internaliza essa verdade, quando a gente consegue compreender e vivê-la. Que é duas perguntas, na verdade. Quem é o Senhor da nossa vida? E aqui eu não estou falando de uma forma de exortação em relação à sua santidade, à sua vida com Deus. Eu estou falando a quem você pertence. Quem é o seu dono? Quem é que está no comando dos seus dias? Quem é o Senhor da sua vida? E quem é você para Ele? Quem é você para este Senhor? Essa talvez seja a pergunta mais importante do texto. E são para essas perguntas que Jesus conduz os seus discípulos aqui nesse ensino. E no nosso primeiro ponto, eu posso perceber que Jesus nos ensina que a ansiedade nos faz esquecer quem nós somos para Deus. Eu vou repetir, porque isso é muito importante e entendo que é uma chave para a gente vencer a ansiedade. Uma chave bíblica importante. A ansiedade nos faz esquecer quem nós somos para o nosso Senhor. A ansiedade nos faz esquecer quem nós somos para Deus. E a primeira coisa que Jesus faz aqui é direcionar os olhos dos discípulos para algo extremamente simples. Ele fala sobre aves, ele fala sobre flores, ele fala sobre coisas que todo mundo pode observar diariamente. E quando a gente lê rápido, parece que o foco de Jesus está somente nessa comparação entre aves e flores, e o que Jesus está falando somente disso, mas eu lhe asseguro que Jesus não está dando uma aula de zoologia aqui, se é que zoologia trata disso, eu não sei realmente do que trata a zoologia. Posso ter cometido um gafe gigante aqui. Tem algum zoólogo aqui? Se você conhecer algum zoólogo, faça essa pergunta depois me diga. Mas Jesus não está tratando disso aqui. Jesus também não está falando que os seus discípulos, eles deveriam viver sem trabalhar, deveriam viver sem planejamento. O centro da ilustração, quando Jesus está falando aqui dessas figuras, aparece logo depois que ele apresenta essas figuras. Ele apresenta essas figuras aqui no texto que a gente leu, e depois você pode ir lendo novamente aí, até acompanhando enquanto eu falo. Mas ele mostra essas coisas e pergunta: você que está aqui hoje, os discípulos dele, não tem muito mais valor do que essas coisas? Jesus fala isso com todas as letras. E esse é o ponto principal. As aves são alimentadas por Deus, mas vocês valem mais do que as aves. Os lírios são vestidos por Deus, mas vocês valem mais do que os lírios. E se ele faz isso por essas coisas tão pequenas que hoje existem e amanhã já se acabam, se ele se preocupa com isso e age, tratando e cuidando e sustentando essas pequenas coisas que estão ali e logo se dissipam, por que não seria assim com você? Que vale muito mais do que essas coisas. Jesus está lembrando aos discípulos aquilo que eu falei no começo, algo que nós normalmente nos esquecemos nos momentos de ansiedade: quem nós somos para Deus, quem nós somos diante de Deus. A ansiedade, ela tem uma maneira muito peculiar de distorcer essa nossa visão. Ela não apenas aumenta os problemas, mas ela diminui a nossa percepção do amor que Deus tem por nós. Ela diminui a nossa percepção do cuidado que Deus tem por nós. Ela diminui a nossa percepção da grandeza da obra de Cristo por nós. A Bíblia está repleta de versículos, de momentos
de declarações em que Deus prova o seu amor para conosco. Que Deus age em nosso favor sem que a gente se mereça, sem muitas vezes que a gente peça, sem muitas vezes que a gente faça qualquer coisa para que Ele haja em nosso favor. E quando a gente está dominado pela preocupação, a gente vai se esquecendo disso. A gente muitas vezes continua, e claro, acreditando que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus governa o universo. Mas o problema é que a gente começa a duvidar se esse Deus realmente está atento à nossa situação. Se esse Deus realmente vai agir em nosso favor. A gente sabe, tem informações, a gente vê como Ele fez na vida dos outros, na história da igreja, nas páginas das Escrituras. Mas a gente duvida, Ele vai fazer por mim também? Ele vai realmente agir em meu favor? Ele vai realmente tomar as rédeas e resolver? Isso não é uma dúvida estruturada com todas essas palavras que surgem na nossa mente, não. Mas é um entendimento que se instala ali na gente. É como se a gente soubesse do amor de Deus, intelectualmente, mas não conseguisse desfrutar disso. Não conseguisse confiar nisso. A gente sabe que Ele cuida da igreja, cuida dos missionários, cuida dos outros irmãos. Mas quando a gente olha para as nossas próprias lutas e questões e doenças e situações e nosso futuro, a gente começa a agir como se a gente estivesse sozinho. Como se tudo aquilo que a gente sabe não fosse verdade. E é exatamente por isso que Jesus usa aqui para se referir a Deus, entendo eu, uma expressão muito linda nas Escrituras. Ele está falando de Deus aqui como nosso Pai. Ele fala o Pai Celestial de vocês. Ele não está falando somente de um Deus poderoso. Ele não está falando de um Deus distante. Ele está falando de um Pai, e um Pai que conhece seus filhos. Um Pai que conhece a necessidade dos seus filhos. Olha o versículo 32, Jesus diz: o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. O Pai Celestial, eu lhe digo nessa manhã, sabe do que você precisa na sua vida. Sabe do que você precisa no seu futuro. Sabe do que você precisa para o seu amanhã. E Ele se importa com isso. E Ele age nisso. E Ele provê isso. O que você precisa. Não tenha dúvida disso. E isso é uma afirmação extraordinária das Escrituras. Não sou eu que estou falando aqui. Jesus não diz apenas que Deus pode suprir, não. Ele diz que Deus sabe exatamente o que é. Mas aqui é importante a gente saber que às vezes nós não sabemos. E nós trocamos aquilo que realmente nós precisamos por outras ilusões desse mundo. Por outros senhores desse mundo. Por outras coisas que nos atraem, que nos são apresentadas, que nos seduzem. E a gente precisa aprender a descansar nos braços desse Pai, que é poderoso para suprir e que é onisciente para saber exatamente o que é que precisa ser suprido. O que é que precisa existir no nosso futuro. O que é que precisa existir no nosso amanhã. E antes mesmo do suprimento vir, antes mesmo da solução chegar, antes mesmo da gente até entender o que Ele está fazendo, nosso coração precisa confiar que Ele já conhece, que Ele já está lá no futuro.
Eu não tenho como não me emocionar, irmãos. Eu sei que eu me emociono demais. Mas eu não tenho como não me emocionar com esse Deus. Com esse amor. Com a profundidade desse amor, que às vezes a gente duvida. Que às vezes a gente sabe, mas não consegue viver. Que às vezes a gente substitui por outras coisas. Deus sabe do que é que a gente precisa. E às vezes o que a gente precisa é aprender a se contentar com isso. A descansar nisso. A se contentar com o amor dEle. Com a provisão dEle. Ele sabe que as contas precisam ser pagas, meu irmão. Ele sabe, Ele conhece os diagnósticos que estão preocupando você. Não tenha dúvida disso. Ele conhece as decisões difíceis que estão na sua frente, que estão na sua vida, que está diante de você. Ele conhece aqueles medos que você sequer teve coragem de compartilhar com alguém até hoje. E ainda assim, diante de tudo isso, Ele nos convida a olhar para as aves e para os lírios. Porque a segurança nossa, a segurança do discípulo, a segurança do Filho de Deus, não está em conhecer o futuro. A segurança está em conhecer o Pai. E Ele não apenas conhece o futuro, Ele sim sabe. Mas Ele controla o futuro. E Ele nos ama. Se Ele cuida das flores e dos animais, por que não cuidaria daqueles por quem Ele entregou o próprio Filho, provando a profundidade e a grandeza do seu amor? Então, irmãos, quando a ansiedade domina o nosso coração, a gente precisa se lembrar dessas coisas. E não interpretar a vida a partir dos problemas. Mas seguir esse caminho que Jesus nos oferece, que é um caminho contrário. É interpretar os problemas a partir do caráter de Deus. As circunstâncias podem mudar, as coisas podem mudar, as notícias que nós recebemos podem ser duras, podem mudar. O cenário econômico pode mudar, os planos podem mudar. Mas Deus não muda. O Pai continua sendo Pai. Nós continuamos sendo filhos amados desse Pai. Haja o que houver no universo. E é justamente nisso que a gente deve encontrar descanso. Não espere ter todas as respostas. Você não terá. O descanso não está nisso. O descanso não está em nós sabermos exatamente o que acontecerá amanhã, como será o futuro, como será a provisão, como será a saúde. Mas o descanso está em sabermos quem está cuidando de nós hoje e amanhã. Filhos podem descansar, meu irmão. Filhos podem descansar. Talvez seja mais fácil perceber para quem tem filho. E talvez os filhos menorzinhos seja mais fácil ainda. Que não tem uma gota de preocupação na cabeça deles. Sabe por quê? Ai, eu vou chorar. Que eles sabem que o Pai vai fazer o que for preciso. Para manter o caminho no trilho. Para prover.
para sustentar, para livrar os espinhos. O seu Pai celestial, o seu Pai que está nos céus, age da mesma forma em relação a você, meu irmão. Ele sabe do que você precisa. E você tem um valor para Ele. Eu não tenho medo de dizer isso aqui. Às vezes a gente se pega num tipo de teologia em que a gente não pode dizer que nós temos valor para Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto, e nós repetimos hoje pela manhã sem ter programado absolutamente nada. Que Deus amou tanto você, que deu seu único filho para providenciar a sua salvação, para providenciar a sua eternidade, para providenciar um estado eterno de alegria, prazer, gozo infinito na presença dEle. Você tem valor ou não? A Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco. E nós lemos aqui há pouco na ceia, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, em nosso lugar. Então, irmãos, repito, filhos podem descansar. Traga essa verdade para a sua vida sem medo. Traga essa verdade para a sua vida com ousadia, com fé. Se você é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Isso é uma pergunta. Não. Quem é filho de Deus? Está lá em João 1:12. Nos diz assim as Escrituras: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Os que o receberam, os que creram no seu nome. Esses podem desfrutar. Isso está travado. Quem pode ser filho de Deus? Todo aquele que crê. Se você ainda não é, você está convidado hoje. Não simplesmente para receber consolo em meio à sua ansiedade, mas porque você entende que a vida sem Deus é perdição. Mas você hoje entende a grandeza do amor de Deus. E Ele te oferece, de graça, esse amor. Ainda que você ache, ou que você de fato, e a verdade é essa, ainda que você não mereça, Ele te ama e Ele te oferece esse amor. Mas Jesus, irmãos, Ele não para aqui. Depois dele nos lembrar quem nós somos para Deus, Ele passa a confrontar outra realidade do nosso coração. A ansiedade, ela não só nos faz esquecer de quem somos, mas ela também nos leva a tentar assumir um controle que nunca nos pertenceu, que nós nunca teremos. Por isso, depois dele nos lembrar quem nós somos, ele nos conduz a essa verdade. Ele pergunta no versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Essa pergunta, ela não vem aqui para esmagar quem já está cansado, não. Ela vem para libertar.
Jesus não está aqui humilhando o ansioso, cobrando o ansioso. Ele está mostrando que existe um peso que não fomos chamados a carregar. Porque muitas vezes a ansiedade nasce quando a gente tenta segurar com as nossas próprias mãos aquilo que só Deus pode sustentar. Aquilo que só pertence a Deus. A gente tenta prever todos os cenários, a gente tenta prever as variáveis, a gente tenta garantir os resultados do futuro, a gente tenta antecipar as possibilidades, e sem perceber a gente vai apertando isso, esmagando isso, tomando as rédeas de cada vez de uma forma mais firme, como se absolutamente tudo dependesse da gente. Tudo dependesse da forma como nós estamos segurando as rédeas da vida. Tudo fosse uma relação de causa e efeito ligada àquilo que a gente faz. Mas as coisas não são assim. E Jesus nos chama a soltar essas rédeas. Aí tem uma música de Casting Crowns que ele fala um pouco disso, e ele fala, está na hora de parar de segurar e ser segurado. É para isso que Jesus está nos chamando. Isso não significa irresponsabilidade, que fique claro. A Bíblia não nos chama a viver de qualquer jeito. Nós devemos trabalhar, planejar, cuidar, decidir com sabedoria, organizar a vida. Não por acaso, sábado que vem, teremos uma palestra aqui na igreja sobre organização financeira. Por exemplo. Não há pecado nenhum nisso. Isso é bom, isso é prudência, isso tem que ser feito. A gente precisa agir com sabedoria, organizar a vida e assumir as responsabilidades que Deus nos deu. Mas existe uma diferença entre assumir a responsabilidade e controle. A responsabilidade é nossa. O controle pertence a Deus. Planejar é expressão de sabedoria. Tentar dominar o futuro é um peso que nenhum ser humano consegue suportar. Às vezes é que a gente troca essas bolas. A gente mistura a responsabilidade com controle. Ou a gente coloca a cabeça somente nessa relação de causa e efeito. E aí a gente é esmagado pela pressão. E se você já tem alguma caminhada de vida, você sabe que nem sempre as coisas são meras relações de causa e efeito. Às vezes a gente faz tudo o que nos cabe. E as coisas acontecem como a gente acha que não deveria. E talvez seja aqui que muitos de nós cansamos. Talvez seja nesse ponto que muitos de nós cheguemos à exaustão. Não é simplesmente porque nós temos muitas responsabilidades. É porque além das responsabilidades de hoje, a gente tenta carregar o controle do amanhã. A gente tenta carregar aquilo que Deus nunca colocou sobre os nossos ombros, mas Ele mesmo se responsabilizou por aquilo. E se responsabilizou aqui no texto que a gente leu. Inclusive, por isso quando Jesus pergunta, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Em outras palavras, Jesus está dizendo, há coisas que não estão nas suas mãos, e tudo bem. Porque elas estão nas mãos do Pai. Descanse. Confie. E isso é profundamente libertador. A gente não está fazendo aqui um chamado, nem a fé nos chama a negar os problemas. Jesus não está dizendo aqui que a vida nesse mundo não existe risco, perda, doenças, contas, dívida, decisão difícil, dia difícil, não. Jesus sabe que elas existem.
Ele mesmo vai dizer no texto, no final, basta a cada dia o seu mal. Jesus está ensinando que os problemas existem, mas não são eles que governam a nossa vida. As circunstâncias existem, mas não são elas que ocupam o trono. As incertezas existem, mas nada disso é maior do que o Pai e do que o amor do Pai. E é por isso que ele continua dizendo: portanto, não se preocupem, dizendo como é que vai ser amanhã. Ou seja, não se preocupe dizendo o que é que nós vamos comer. Não se preocupe dizendo o que é que nós vamos beber. O que é que nós vamos vestir. E aí lembra do que eu falei no começo? Jesus encerra o trecho anterior falando de dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E agora, quando ele fala disso, veja como ele está destronando o dinheiro. Veja como ele está destronando esse outro Senhor. Quem é que pode proporcionar o que nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos vestir? Quem é que proporciona isso? Hoje. A nossa resposta rápida é o dinheiro. E Jesus está dizendo aqui, não. Quem dá isso para vocês, quem garante isso para vocês, é o Pai Celestial de vocês. Porque Ele sabe que vocês precisam. E vocês têm valor. Veja, não é o dinheiro que dá o que vestir ao lírio dos campos. E nem Salomão, com todo o seu dinheiro, se vestiu de forma semelhante. Veja, os passarinhos não produzem dinheiro, não trabalham. Mas o Pai Celestial não deixa que lhes falte o alimento. Irmãos, Jesus está nos chamando aqui a não transformar as preocupações em senhores, senhoras das nossas almas. E a não procurar as respostas para as preocupações em outras coisas, mas a descansar e confiar nos braços do Pai. As preocupações vão bater na porta, batem na porta. Essa é uma realidade da vida, mas elas não precisam ocupar o trono. As preocupações devem nos levar à oração. As preocupações devem nos levar a uma busca mais intensa do Pai. As preocupações devem nos levar à compreensão da dependência dEle. É por isso que Jesus entra aqui dizendo, olha, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Atrás de quê? Atrás de apenas a solução das preocupações. Quando a gente se preocupa demais com algumas coisas, e eu repito, a gente vai destronando Deus da nossa vida. E a gente vai deixando que essas coisas dominem o nosso amanhã, a nossa percepção do amanhã, o nosso futuro, como se elas determinassem quem nós somos, elas determinassem quem nós seremos, ao invés do nosso Pai Celestial. Jesus aqui não está dizendo que o discípulo, o filho, não precisa de alimento, de bebida, de vestimenta. O ponto é que o discípulo ele não precisa viver como quem está sozinho no mundo. Quem vive como quem está sozinho no mundo são os pagãos, que não conhecem o Pai. Os discípulos não precisam
viver como quem precisa garantir sozinho a própria segurança. Porque quem garante é o Pai. Os discípulos, os filhos, não precisam viver como quem não tem em quem descansar. Porque quem garante o descanso é o Pai. Então que seu coração possa descansar nisso. E eu repito, não é um chamado à irresponsabilidade. O discípulo trabalha. E trabalha com excelência e faz tudo o que faz como quem faz para Deus. Mas trabalha sabendo que Deus sustenta. O discípulo planeja, mas planeja sabendo que Deus governa. Você não depende do seu planejamento. Faça e entregue os planos ao Senhor e dependa dele. O discípulo enfrenta o dia com as suas dificuldades, mas enfrenta sabendo que não está sozinho. O discípulo não segura as rédeas da vida com desespero, porque sabe que a sua vida está nas mãos do Pai. E isso muda a nossa forma de existir aqui, muda a nossa vida. E me permita a franqueza, isso não muda necessariamente as circunstâncias. Não muda as circunstâncias imediatamente. Nem sempre as coisas vão se resolver da noite para o dia. Nem sempre a conta desaparece. Nem sempre o diagnóstico muda. Nem sempre a resposta chega no tempo que a gente espera, no tempo que a gente deseja. Nem sempre a situação se resolve da forma como a gente imagina. Mas tudo isso muda o lugar onde o coração descansa. O coração deixa de descansar no controle e passa a descansar no cuidado. Deixa de descansar na previsão de todos os cenários e nas probabilidades do melhor acontecer da forma como a gente espera, e passa a descansar na providência do Pai. Deixa de descansar nas próprias mãos e passa a descansar nas mãos daquele que governa todas as coisas. É por isso que Jesus não está aqui simplesmente dizendo, olha, pare de se preocupar. Jesus está dizendo, pode soltar, meu irmão. Solte as rédeas, confie. Você tem um Pai. Você não precisa ser o Senhor do amanhã. Você não precisa carregar sozinho o peso da vida. Há um Deus que sabe do que você precisa e governa o seu amanhã. Porque a ansiedade nasce, cresce, se reproduz e não morre, né? Quando a gente acredita que tudo depende da gente. Ela só vai morrer quando a gente entende. Quando a gente se lembra de que tudo, na verdade, está diante daquele que governa o universo, daquele que governa nossas vidas. E Ele é nosso Pai. E é por isso que Jesus nos conduz para um descanso verdadeiro aqui nos versículos finais do nosso texto. Jesus diz no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, depois de tudo isso, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Perceba que Jesus não está dizendo aqui que o que são todas as coisas que Jesus está falando aqui? Uma das coisas que ele estava mencionando há pouco. Jesus não está dizendo aqui que o alimento, a roupa, o sustento, a saúde, a casa, o trabalho, o futuro não importam. Ele acabou de dizer que o Pai sabe que a gente precisa dessas coisas. Portanto, o chamado de Jesus aqui não é para a gente desprezar as necessidades da vida. Não. Mas é para colocar essas necessidades no lugar correto. Porque, finalizando aqui,
A ansiedade, ela desorganiza nossas prioridades. Não só desorganiza nossas emoções, não. Ela pega aquilo que é importante, essas coisas são importantes, mas transforma elas em absoluto. Transforma essas coisas em algo que parece que é impossível viver a vida se a gente não tiver aquela coisa daquele jeito, daquela forma que a gente espera. Como se a gente soubesse mais do que o Pai. Ela pega uma necessidade legítima e transforma em Senhor. Ela pega uma preocupação e deixa que aquela preocupação ocupe o centro do coração. E aí Jesus pega e traz o centro do coração de volta ao lugar correto. E diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não busque em primeiro lugar essas coisas, não. Não busque em primeiro lugar a solução das preocupações, não. Não deixe que as preocupações governe, domine. Deixe que Deus governe primeiro. Deixe que Deus venha antes. Deixe que a justiça de Deus, o amor de Deus, a ação de Deus organize o coração, os desejos, os medos, as decisões, as tensões, o modo como vocês enfrentam a vida, como vocês pensam a vida. Então, buscar o reino não é fugir das responsabilidades. É viver as responsabilidades debaixo do governo do Pai. É enfrentar os problemas diante de Deus. É tomar as decisões diante de Deus. É acordar amanhã e poder dizer, Senhor, eu não controlo tudo. Mas eu quero viver este dia sob o teu governo. Porque tu controlas todas as coisas. E tu és o meu Pai. E Jesus acrescenta, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando o coração está no lugar certo, quando Deus está governando, aí ele diz, essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupe. Não se preocupe. Aquilo que você precisa lhe será acrescentado. É uma verdade tão simples, meus irmãos. Mas às vezes é exatamente o que a gente precisa. Conseguir internalizar essas verdades, que parecem verdades de uma criança. E seria tão bom se a gente conseguisse internalizá-las como uma criança que olha para o Pai, repito, e consegue confiar plenamente que aquilo que elas precisam lhes será dado, lhes será acrescentado, elas serão cuidadas, elas serão amadas, elas não estão entregues à própria sorte. Então, meu irmão, não carregue hoje o peso do amanhã. Não deixe que as dúvidas, as incertezas governem o seu coração. Cada dia trará suas próprias dificuldades, mas também terá o governo de Deus nessas dificuldades. Também terá a graça de Deus nessas dificuldades. Também terá a ação amorosa do nosso Pai, que sabe o que nós precisamos e nos dá o que nós precisamos em meio a essas dificuldades. Nós não sabemos tudo que virá, mas nós temos certeza quem governa todas as coisas que virão. Descanse nessa verdade. Porque o medo não é o seu Senhor. A ansiedade não é sua senhora. O dinheiro não é o seu Senhor. O amanhã não é o seu Senhor. Mas Cristo, Ele é o meu
e o teu Senhor. E porque Ele é Senhor, a gente pode descansar. E eu queria lhe convidar a ficar de pé, para a gente declarar essa verdade, encerrando esse nosso momento pela manhã. Vamos orar, irmãos? Eu espero que a palavra de Deus tenha tocado seu coração, inclusive essa palavra cantada, belíssima agora, e que você possa descansar, que você saia hoje daqui com paz no coração, sabendo que Deus está presente no seu futuro, Deus está presente no seu amanhã, assim como Ele está presente hoje. Descanse, solte as rédeas, se liberte de si mesmo e confie no Pai Celestial que lhe ama profundamente. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tamanho amor, Pai. Pai, nós queremos apresentar a Ti nos nossos corações, tantas vezes magoados, feridos, cansados das coisas dessa vida, Pai. Tantas vezes um coração insistente em se preocupar, em ter o controle, em não descansar. E queremos Te pedir, Pai, que Tu tragas cura ao nosso coração, Senhor. Que Tu tragas paz ao nosso coração. Que Tu tragas descanso ao nosso coração. Que a gente possa, Senhor, destronar tudo aquilo que está tentando roubar o Teu lugar nos nossos corações, Pai. Que caia por terra, Senhor, nessa manhã. Que haja liberdade, Senhor, para quem está preso às preocupações dessa vida e a tantas outras coisas, Pai. Que as cadeias se quebrem pelo poder de Cristo, pela ação do Espírito Santo. É o que nós Te rogamos, Pai. Que haja, Senhor, portanto, paz, tranquilidade, esperança, conforto, segurança em nossos corações, Senhor. Porque temos a certeza de que Tu governas sobre todas as coisas, que Tu és nosso Senhor, Senhor, que nós pertencemos a Ti, que nós estamos nas Tuas mãos, não estamos entregues ao acaso, e que Tu nos tratas como filhos Teus, Tu nos recebeste como filhos Teus, Tu nos desses poder para ser filho Teu, e Tu ages, Senhor, nas nossas vidas como nosso Pai, que nos ama, que sabe do que nós precisamos e nos dá aquilo que nós precisamos. Que nossos corações descansem, portanto, na certeza de que o que nós temos hoje é porque o Senhor é o nosso pastor e não nos deixou faltar. E aquilo que nós não temos é porque nós não precisávamos agora. E podemos descansar nisso, Pai. E que a gente também descanse em relação ao amanhã, Pai. Que a gente não antecipe as dores do amanhã, as questões do amanhã, mas a gente descanse, sabendo que Tu estás lá, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo, que a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito seja sobre cada um aqui nesta manhã e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém.